Esse espaço aqui, da 25, tinha muita cheia, que era natural da ocupação. Então as pessoas falavam, morava em casa de barro, e aí a cidade toda se desfazia. Mas não é que a cidade se desfazia, é que as comunidades tradicionais sabiam onde elas podiam construir ou não. Então essa noção, essa ligação com a terra, essa coisa de entender onde eu construo, onde eu posso desenvolver a minha família, está muito ligada a um conhecimento, uma ligação com a terra. Conforme isso vai virando outras coisas, você perde essa conexão e aí então fica mais refém dos alagamentos mesmo. Meu nome é Lilian, tenho 34 anos, sou de São Mateus, nascida e criada em São Mateus, no Parque São Rafael. E na minha infância, na década de 90, não tinha nenhum espaço de cultura próximo. Tinha um ônibus que ia semanalmente, parava na avenida principal do bairro e a gente podia pegar livro lá. Mas para isso também tinha toda uma dinâmica familiar de algum adulto que fosse com a criança pegar. Então, de vez em nunca eu conseguia pegar um livro no ônibus, que era o que a gente tinha mais próximo de um espaço de cultura fora a escola. Então, essa noção de cultura como algo ordinário é uma coisa muito recente para mim. E aí, por isso, eu gosto de falar que eu sou filha de políticas públicas. Entrei na universidade com 24 anos, que foi quando eu tive condições de pagar a faculdade. E eu acreditava muito que eu não teria condições de entrar numa universidade pública, então entrei numa universidade privada, ligada à Prefeitura de Santo André, e me formei em Ciências Sociais. Foi nesse momento que eu comecei meus estágios em Arte e Educação. Comecei no SESC Santo André, e não parei nunca mais. E é um exercício muito importante porque me faz pensar na infância, nas pessoas da minha família, essa noção de que se as coisas são preservadas porque são patrimônios da humanidade, por que as pessoas não se consideram donas disso? Esse questionamento me faz trabalhar. Então eu fico pensando como acessibilizar isso de uma forma que as pessoas se sintam parte, que elas entendam que isso pode ou não ser importante para a trajetória delas, mas que isso seja uma escolha desse indivíduo e não uma coisa que vem de cima para baixo. O Solar da Marquesa é uma edificação do século XVII e nesse momento na cidade as construções eram basicamente de barro, todas elas. Barro e elementos orgânicos. Quando a Marquesa veio para cá, essa edificação já estava de pé, ela já estava pronta, mas eram 2 edifícios separados que foram unificados na vinda dela para cá. A Marquesa morou aqui, saída da corte, onde ela teve um relacionamento com Dom Pedro I, e tem 5 anos de um hiato, onde não tem nada escrito sobre ela. E aqui ela mora com o Tobias de Aguiar, que é o patrono da rota, o Rafael Tobias de Aguiar. Eles moraram aqui e depois da morte dela, o filho dela continua na casa, é o herdeiro da casa, o mais velho. E depois disso, essa casa vai para a Mitra Diocesana, vira uma residência de bispos. Nesse momento, aqui, os bispos fazem intervenções na fachada da casa, porque com a abolição da escravatura, início da República, o senso estético da cidade muda. Então, com o enriquecimento dos fazendeiros, das pessoas que trabalham, que lidam com o café, né, os barões do café, a cidade ganha uma nova estética, que é essa estética trazida por Ramos de Azevedo. Como aqui era uma casa colonial, distante um pouco dessa arquitetura, eles alteram a fachada. É possível observar algumas permanências dessa intervenção.
e estabelecer comparativos também com os prédios da frente, que são os primeiros prédios do Ramos na cidade. Depois dos bispos, a Comgás compra esse espaço, vira uma loja. E outra intervenção que eles fazem também é esse espaço onde nós estamos agora, que vira uma espécie de escritório. Eles constroem um anexo, que já é no século XX. As maiores intervenções nesse prédio são feitas pela Comgás. Quando a gente anda por aqui, as pessoas perguntam muito o que é original. São tantas intervenções que a gente não usa essa palavra, porque cada construção é de um período histórico específico. Então, o solar ele foi habitação da Marquesa, ele foi um espaço de bispos onde tinha uma capela pequena para que eles conduzissem as orações. Já foi loja, e aí no superior era a casa do gerente. E aí, depois da saída da Comgás, a Secretaria Municipal de Cultura começa a fazer uso desse espaço para hoje virar a sede do Museu da Cidade. Esse edifício aqui, apesar da moradora mais famosa, mais conhecida ser a Marquesa de Santos, é um edifício que abrigou outras pessoas além dela, né? Antes dela, havia um outro morador, que foi quem vendeu para ela. E após a morte da Marquesa, não continuou na família dela. A residência mais passou para a Mitra de São Paulo. Então foi residência de bispos aqui. Então é um edifício que tem uma história mais longa que a história da Marquesa. Isso aqui ficou para a exposição como uma janela arqueológica dessa casa, né? Então a gente tem aqui 3 formas de construção, né? Baseada em materiais diferentes, técnicas diferentes, né? Aqui nós temos uma, vamos dizer assim, intermediária, né? Feita de tijolos, de barro, que já é característica do final do século XIX e começo do XX, desse processo de urbanização inicial de São Paulo. À esquerda aqui a gente tem a taipa de pilão que eu tinha mencionado aqui, que é uma técnica característica da São Paulo colonial, trazida, aliás, né, do mundo árabe, né, que se baseia em socar argila em moldes, né, e aí ela fica com esse aspecto aqui, com essas camadas de argila com os materiais, né, junto, que está muito resistente e que muitos edifícios até hoje são feitos de taipa de pilão, edifícios históricos, né. E por fim, a gente tem aqui em cima o concreto, né. Então o concreto já é característico do século XX, dessa arquitetura baseada em concreto armado, e já é de um outro período desse edifício mesmo, em que ele passa a integrar tanto, como eu falava, ser uma loja da Companhia de Bens de São Paulo, como também passou a ser depois sede da Secretaria Municipal de Cultura e outras funções públicas, né, ligadas à administração da cidade. Nós estamos na antiga Rua do Carmo, atual Roberto Simonsen, ao lado do pátio do colégio. Esse espaço aqui, no período em que a Marquesa ocupava, era um lugar de elite, um lugar de pessoas, não era um espaço onde se encontrava tanto casas humildes, com construções precárias. Tem um livro do Benedito Lima de Toledo, pela Cosac Naif, que chama São Paulo, 3 cidades em um século. Nesse livro dá um panorama de cidade muito interessante, porque fala que o que ele vai encontrando nos escritos de viajantes e tudo mais, mostra que aqui era o lugar onde as construções de barro eram melhor trabalhadas, desde a edificação até o solo. Então, o chão batido, melhor trabalhado, era o pátio do colégio. E entender também que o pátio, ele foi um espaço jesuíta, e aí após a expulsão dos jesuítas, era um espaço de governo, né? Que agora em São Paulo fica ali na região do Morumbi, mas durante muitos anos foi aqui no pátio do colégio, que também foi um espaço bastante modificado. Então, se atualmente chega lá procurando esse remanescente, tem uma parede só, mas que nesse livro mostra como essa rua era uma rua onde pessoas da elite moravam, frequentavam, enfim.
Essa aqui, hoje em dia, essa via aqui é a Rangel Pestana, né? Que dá acesso ao Brás e à região leste de São Paulo. Mas na época era conhecida como a Ladeira do Carmo, né? Que dava acesso à várzea do Carmo, que é a várzea do Rio Tamanduateí, né? E aí ia conectando com a zona de chácaras de São Paulo, né? Uma zona mais rural, onde as pessoas se distanciavam um pouco do centro, né? Então hoje o que é o Brás, desse lado, do outro lado do Anhangabaú, do outro lado do rio, também tinham chácaras, né? Era uma zona rural. A zona urbana mesmo de São Paulo se concentrava nessa região entre rios, né? Que hoje a gente conhece como Triângulo Histórico. Então, além dos rios, estava mais uma zona rural, que vai sendo incorporada à zona urbanizada conforme a população crescia no século XIX. Né? Mas a explosão mesmo urbana que hoje caracteriza São Paulo é mais do século XX. Né? No século XIX, na época da independência, da própria Marquesa, essa aqui era a cara de São Paulo. Né? Uma cidade feita majoritariamente de barro, argila, né? A taipa de Pilão, como sei. Aqui temos uma exposição de longuíssima duração sobre a história da Marquesa de Santos. Na verdade, a história da Marquesa no contexto da cidade de São Paulo. E essa é uma exposição de curadoria do Paulo Rizzuti, que é o autor que tem escrito muito sobre a vida dela, Dom Pedro e Dona Leopoldina. Além disso, tem a materialidade da própria casa. Conforme vai andando, o processo de restauro ele foi feito em parceria com as pessoas que fizeram as escavações arqueológicas. Então, a escolha do que fica à mostra para o público foi em consenso entre essas duas equipes, o que nem sempre acontece. Quando se anda aqui no térreo do solar da Marquesa, você vê que alguns pisos têm cores diferentes, porque são os lugares onde foram encontrados remanescentes das paredes que antes faziam esse espaço senzala, cozinha, cocheira. Então a arqueologia investigou, entendeu esses lugares e o pessoal responsável pelo restauro manteve esses pisos em cores diferentes, não só a cor, a textura também. Então, quando passa o pé, desliza o pé, você sente no caminhar também a diferença desse espaço para identificar onde as paredes estavam antes. E, além disso, tem também a escolha das paredes que estão em prospecção. Algumas têm taipa de pilão, outras têm taipa de sopapo, outras têm pau a pique. Então é possível identificar isso também, sobretudo no piso superior. E tem afrescos em conservação e em restauro. A diferença entre os dois é que a conservação, quando se encontra aquela camada de tinta na parede, apenas deixa como está e vai tratando a parede para que aquilo não se deteriore com tanta facilidade. E o processo de restauro já é um pouco mais familiar, que é quando se restaura aquela parede na tentativa de imitar como ela foi um dia, deixar o mais próximo possível. Nós temos as duas técnicas aqui também aparentes no piso superior. Além disso, tem as exposições de curta duração e tem também os trajetos que nós podemos fazer entre Solar da Marquesa de Santos, Beco do Pinto e Casa número 1, que compõem o acervo arquitetônico do Museu da Cidade. Bom, isso aqui é uma janela arqueológica, né, deixada para justamente que os visitantes conheçam a técnica de construção original da casa, né, que é a taipa de pilão. A taipa de pilão ela é feita à base de argila e ela é amassada para ficar consistente, né, como um pilão, assim, né, como amassado. E ela é uma evidência de alguém que tinha, né, recursos financeiros para conseguir fazer uma construção como essa. Né? Uma pessoa comum não poderia fazer sozinho uma casa inteira de taipa de pilão. Ela exige, primeiro, mão de obra, né, que possa ir até o rio e recolher a argila e os recursos necessários para fazer essa parede grossa como ela é, mas também que fique trabalhando para erguer essa casa. Né? Não é uma casa que você pode fazer sozinho, você precisa de muita gente para fazer. E no período colonial, né, isso era a mão de obra que é responsável por isso, era a mão de obra escravizada, que na maior parte do Brasil seria trazida da África, né?
como escravizada, e em São Paulo era marcadamente indígena, né? Uma escravidão indígena que perdura até o século XVIII, XIX, né? E mesmo após a proibição dessa forma de escravidão. Bom, essa aqui é uma coisa de Santos, já mais idosa, e a história dela vai muito além do caso dela com o Dom Pedro, né? Depois da morte da Dona Leopoldina e o casamento com a Dona Amélia, a Marquesa volta para São Paulo, originalmente daqui de São Paulo, e ela passa a habitar aí sim essa casa, né? Onde ela vai viver até o fim da vida dela, por volta da década de 60. E esse período em que ela habita São Paulo, ela tem um papel muito importante no financiamento de estudantes da Faculdade de Direito. A própria Faculdade de Direito recebe apoio dela, e ela apoia na construção de cemitérios que hoje são conhecidos em São Paulo, né? O próprio cemitério da Consolação, se eu não me engano, ela está enterrada lá. Além disso, tem uma exposição de curta duração, em parceria com a FAUSP, sobre uma investigação que eles fizeram em parceria também com uma instituição universitária da Itália. Eles trouxeram scanners para colocar aqui em torno do solar, para fazer as plantas dessa casa. É uma edificação que inicia a construção no século XVII, vem sofrendo intervenções até o momento histórico onde a gente começa a pensar e perceber a importância de preservar esses espaços. Então não tinha uma planta pronta com exatidão. Tinha alguns desenhos que eram feitos, entendendo mais ou menos os espaços, mas uma planta com exatidão que nós temos condições de fazer hoje em dia não tinha. Então, nessa disciplina, eles fazem um levantamento desse prédio historicamente, entendendo as habitações que já aconteceram, o que é possível identificar pelas documentações que são encontradas tanto aqui quanto no Arquivo Histórico Municipal, e o que se tem em revistas, o que se tem em crônicas da época. Então tem esse levantamento histórico, e aí por fim esse scanner que foi colocado aqui no entorno faz o mapeamento do prédio, da edificação e transforma isso em plantas. O resultado dessa disciplina, que envolve Solar da Marquesa, Casa da Imagem, 2 igrejas e 2 edifícios ligados ao comércio, está aqui em exposição também no piso superior de Solar, com as plantas, com imagens, falando também o contexto das ruas, da Rua do Carmo, como eu mencionei há pouco, e as outras ruas também que compõem o centro histórico, o triângulo histórico da cidade de São Paulo. O andar de cima do museu é onde realmente residia a Marquesa e a família, né? Então, com esse piso de madeira, com essa ornamentação, assim, e a gente está agora onde eram feitos os bailes, as recepções de convidados da Marquesa, né? Na casa dela. Os quartos eles ficavam do outro lado, mas agora está sem exposição, né? Mas essa parte aqui tem essa exposição sobre mapeamento do centro de São Paulo, algumas experiências. E essa parte mais ornamentada, principalmente esse teto aqui, folhado a ouro, né? É da época dos bispos, não é da época da Marquesa em si, né? Os bispos, eles vinham até a varanda, e daqui eles faziam pregações, missas, cerimônias para a população, que ficava na rua ali embaixo, fossem em cortejos, em procissões. E aí, lá de baixo, você podia ver essa decoração do teto, né? Então, era uma forma de diríamos hoje, ostentação, né? Mas uma forma de mostrar o esplendor da igreja, né? Na percepção desses bispos, né? O Museu da Cidade tem, como vários outros museus, várias coleções. Então nós temos o acervo arquitetônico, que são as casas que podem ser visitadas em vários espaços da cidade, na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Norte, na Zona Sul e aqui no centro. Temos também acervo bibliográfico, acervo fotográfico, história oral, enfim. Além de todas essas coleções que nós trabalhamos diariamente, o nosso acervo operacional é a cidade. E nós seguimos a linha de pesquisa do professor Opiano Bezerra de Menezes, que pensa a cidade como o nosso principal objeto de trabalho e estudo.
Assim, para nós é de suma importância ocupar a rua, estar nas ruas, estar próximo das pessoas que é quem faz a cidade acontecer, quem é que faz a cidade existir. Então, nós temos feito algumas parcerias aqui no centro, sobretudo com o Museu das Favelas, onde nós fazemos brincadeiras de ruas. Fizemos um arraiá agora, em julho, com barraquinha de comida, com oficina de eco-bag sobre o boi, a figura do boi nas festividades populares. Teve congada. Então, usar o acervo operacional também é o que nos aproxima muito das pessoas, de entender o que pulsa na cidade, o que faz a cidade ser viva, o que faz a cidade acontecer para fora da lógica da obrigação do trabalho. Nós fazemos parte do grupo que chama Encontro de Vizinhos. A maioria dos equipamentos está ali no Bom Retiro, na região da Luz, mas nós fazemos parte também. E tem aqui no museu a Escola de Acessos, e na Escola de Acessos a Rede de Acessos, que em cada instituição pensa como nós fazemos com a questão da acessibilidade, como cada instituição trabalha a acessibilidade e as possibilidades dentro de cada contexto. Então são encontros mensais. Cada mês acontece em um lugar e a equipe responsável ou a equipe que compõe essa rede leva para os vizinhos, para os companheiros, quais são as possibilidades de atuação dentro desses espaços. São Paulo é uma cidade ribeirinha, então tem uma pintura de Pallier de 1821 que mostra o que hoje é a 25 de março. No contexto em que essa obra foi pintada, era um momento de seca. Então é possível observar na imagem alguns pontos d'água, mas pessoas andando naquele espaço. E aí se entende o rio como esse organismo vivo que pode estar seco e aí depois ele vai estar cheio, ter essa noção, essa ligação com a terra o suficiente para entender o momento que a água vai e volta. São Paulo era essa cidade, era uma vilazinha pequena, cheia de rio, com vários portos. Conforme ela vai se modificando, e isso acontece muito, não vou ser determinista a ponto de dizer o momento histórico preciso em que isso acontece, mas existem muitas pesquisas mencionando a chegada da linha do trem para cá. As fazendas de café ficam no interior do estado de São Paulo e aí os barões vêm para cá para descanso. Por isso que tem um bairro aqui que se chama Bom Retiro, que era um espaço onde eles vinham para descanso e tudo mais. Quando o café começa a ter esse enriquecimento, começam essas vendas exorbitantes do café, as pessoas vão enriquecendo muito, e começam a vir para cá e tudo mais, a vida na cidade muda, porque não é só o trem, tem as pessoas trabalhadoras que vêm para cá, tem a criação de bancos para que os barões do café também depositem esse dinheiro. Implementação de gás para que as pessoas tomem banho num aquecedor a gás, iluminação pública. Uma série de coisas vai acontecendo e a vida na cidade vai ficando mais complexa. A partir desse momento, a municipalidade começa a determinar coisas que até então não eram determinadas. Por exemplo, a rua, quem determinava o tamanho da rua era o próprio morador. Quero construir uma casa que vá até aqui, uma casa que seja mais recuada. Hoje, a rua ela tem um padrão. Então, tem um padrão de calçada, de tamanho de calçada, tem um padrão de até onde a fachada da casa pode ir. Em lugares onde tem espaços tombados, como aqui no centro histórico, tem um determinado tamanho que os prédios podem ter ou não, para não ter nenhum problema, para não incorrer nenhuma questão com esses prédios tombados. Essas coisas elas acontecem depois da chegada da linha do trem, mais ou menos 1860. Aqui na cidade.
O Parque Dom Pedro, ele vem nesse contexto também. Existem alguns documentos no Arquivo Histórico Municipal, tem um livro que foi escrito sobre isso, e esse material todo, ele também pode ser encontrado num livro muito, muito bacana, escrito pelo Kazem-Gatu, que chama Nem Tudo Era Italiano, a São Paulo e a Pobreza, que vai investigar onde se diz que São Paulo é uma cidade italiana, onde estão os nacionais empobrecidos, onde estão essas pessoas. E ele vai investigar a partir de imagens. Ele pega as imagens, isso foi há 30 anos atrás, então ele ia com uma lupa, olhando onde nas imagens encontrava pessoas que eram socialmente vistas como nacionais pobres, a partir da sua vestimenta, do serviço que elas faziam, que elas eram fotografadas fazendo, enfim. O Parque Dom Pedro, então, Washington Luiz, que era o prefeito da época, deu algumas declarações falando sobre o uso do rio, quem eram as pessoas que usavam o rio. E são declarações um tanto complicadas, mas questionando o uso desse espaço, e depois a pessoa responsável pela saúde pública diz que a grande questão é a seca e a cheia. A cheia por conta das enchentes e a seca por conta dos mosquitos. E aí constrói-se o que nós entendemos hoje como Parque Dom Pedro, que era uma região da Várzea do Carmo, era uma região de rio. Então o Parque Dom Pedro foi construído nesse contexto. Início do século XX, 1910, 1905, 1910. Uma janela arqueológica mostrando um pouco como era esse espaço há uns 200 anos atrás, justamente na época que vivia a Marquesa aqui, né? Começo do século XIX. Então aqui tem uma parte de metal que, por conta da chuva e da umidade, não dá para ver muito bem agora. Mas era onde você amarraria o seu barco, né? Então o curso do rio passaria mais ou menos por aqui, onde hoje é a rua Rodrigues Bittencourt, mais para baixo a gente tem a 25 de Março, mas que hoje é em grande parte aterrada